Olá, a gente vai hoje trabalhar em relação à correção dessa atividade aqui, que é da Clínica Veterinária Pet Saúde. Então, a Clínica Pet Saúde atende dezenas de animais diariamente, ela precisa organizar as suas informações. Atualmente, os dados dos seus tutores, que são as pessoas responsáveis pelos bichinhos e das consultas, eles estão espalhados em planilhas diferentes. Isso causa muita confusão. Então, aqui a ideia é a gente criar um banco de dados para registrar os tutores, os animais, as consultas veterinárias, tudo de forma integrada. E com isso a gente consegue recuperar rapidamente as informações. Então, aqui tem alguma ideia das tabelas iniciais, né? Então, o cliente, que seria o tutor, o pet, com alguns dados, e o veterinário. É importante lembrar que a regra de negócio principal é que um tutor pode ter vários pets, ou seja, um relacionamento é um para muitos, mas cada pet pertence apenas a um tutor. Então, essa vai ser a base da nossa modelagem. E para isso, nós podemos utilizar aqui o BR modelo, se é o executável no computador, ou você pode utilizar o BR modelo online. Então, é só você digitar aqui BR modelo web, BR modelo web. Ele vai abrir isso para você no Google. Você vai clicar aqui nesse primeiro ícone. O meu ele já vai fazer o login automaticamente. Ele não fez automaticamente. Na verdade, você vai fazer aqui o login. Deixa eu fechar essa outra abinha. E você vai entrar. No meu caso, né? Ou você pode criar uma conta, você pode acessar com a tua conta do Gmail, enfim. Aqui tem alguns exemplos de modelos que eu já criei com as minhas turmas. Então, eu vou iniciar aqui a modelagem. A gente inicia colocando o título dela. Então, eu vou colocar aqui Clínica Veterinária. Vou colocar aqui vídeo, tá? No tipo, a gente vai trabalhar com um modelo com lógico, porque o conceitual, ele é o conceito da ideia e o foco aqui é trabalharmos o modelo lógico. Então, eu vou clicar no botão salvar. Essa aqui é a visão inicial da tela do BR modelo para fazermos a modelagem inicial. Então, aqui nós temos as tabelas. Você vai clicar na tabela e vai arrastar aqui para o board. Quando você clica na tabela, aqui do lado direito, você pode colocar o nome dela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha tabela tutor, que é o dono do pet. E agora eu vou adicionar as colunas. Perceba que eu não tenho nenhuma coluna por enquanto. Eu vou iniciar colocando a chave primária, que é o atributo identificador daquela tabela. Isso é uma regra básica. Então, para qualquer tabela do banco de dados que nós formos criar, obrigatoriamente a chave primária tem que vir antes. Então, eu vou colocar aqui PK tutor, por exemplo. Tutor. Ela é do tipo inteiro. E eu vou marcar aqui a restrição chave primária, que é a primary key, PK, e vou salvar. O campo já vai aparecer automaticamente aqui na tabela. Agora eu vou adicionar outra coluna. Que outra característica o tutor tem? O tutor tem um nome. E aí o tipo de dado que eu vou colocar é um varchar, ou seja, uma cadeia de caracteres. E eu não vou adicionar nenhuma restrição nele. Vou salvar. Vou adicionar aqui outro campo nele. Eu vou dizer, vamos imaginar que o tutor ele vai ter CPF, certo? O CPF eu vou colocar que ele é do tipo caractere. Caractere por quê? Porque ele tem uma quantidade determinada, definida de caracteres, então ele nunca vai mudar. Vou colocar ele como não nulo, ou seja, obrigatoriamente, toda vez que eu for cadastrar um tutor na minha base de dados, eu tenho que preencher o CPF. E unique é uma outra restrição que eu tenho que colocar para o CPF, por quê? Porque ele nunca vai poder se repetir na base de dados na tabela do tutor, ou seja, eu não quero duas vezes o mesmo tutor. Feito isso, a gente vai colocar, eu coloquei apenas alguns dados aqui do tutor, tá? Mas você pode colocar mais dados, como por exemplo, data de nascimento e etc.
Agora vamos para a nossa próxima tabela, que são os dados do PET. Então, o nome da tabela eu vou colocar aqui PET e vou iniciar colocando a chave primária dessa tabela, que é PK PET. Ele é do tipo inteiro, chave primária, e eu vou marcar uma restrição que eu não marquei do tutor, mas que é muito importante, que é o autoincremento, ou seja, o gerenciador do banco de dados, ele tem que criar as chaves primárias de forma automática, por isso a gente marca esse autoincremento, tá? E eu vou salvar. Como que eu faço para alterar de uma tabela, algum campo de alguma tabela que eu criei e eu esqueci de fazer alguma coisa? Vou fazer esse aqui no tutor. Selecionei o tutor, eu vou pegar aqui o campo da PK e eu vou marcar aqui, ó, autoincremente e salvar. Pronto, resolvido, tá? Então, aqui no PET, eu vou colocar os demais dados dele. Por exemplo, ele vai ter um nome. O nome do meu pet eu vou deixar aqui do tipo varchar e eu vou salvar. O meu pet ele pode ter outros dados, como por exemplo, data de nascimento. Data, nascimento. Aí eu vou colocar aqui do tipo date, porque eu quero só a data de nascimento dele. Não vou colocar como obrigatório, porque às vezes o bichinho é adotado e a pessoa não tem certeza da data. O que mais eu poderia colocar no meu pet? Eu posso colocar aqui o peso dele, né? Não vou deixar como um campo obrigatório. Enfim, poderia colocar mais informações, por exemplo, cor dele. Algo muito importante, se ele tiver chip, você vai colocar o número do chip dele. Aí ele é do tipo varchar também. E vou salvar, certo? Prof, mas o pet, ele também tem a raça. Posso colocar a raça? Você poderia colocar a raça aqui, mas como as raças são várias, aí a gente armazena isso numa tabela diferente. Como é uma clínica veterinária, ela atende vários tipos de pet, ou seja, cachorro, gato, passarinho, papagaio, passarinho, papagaio é um tipo de passarinho, né? Peixinho e por aí vai. Então, eu tenho que ter as espécies. Para isso, eu vou criar aqui uma tabela de espécie. Então, espécie. A gente não usa acentuação aqui porque ele já vai se aproximando mais lá da nossa programação do banco de dados, tá? Vou colocar aqui PK espécie. Ele é do tipo inteiro, a restrição aqui é uma chave primária e ele é autoincremento. A espécie, eu vou ter lá o nome da espécie, né? Então, aqui, nome, espécie. Aí, eu vou colocar aqui varchar, certo? Posso ter mais dados também. Aí, agora que eu vou criar a tabela da raça, tá? Então, vou criar aqui a raça. Vou ter o PK raça, que é um inteiro, chave primária, autoincremente, e aí eu vou colocar uma coluna chamada nome raça, que eu vou deixar do tipo varchar e salvar, tá? Vou fazer o relacionamento dessas tabelas aqui. Quando a gente clica na tabela, perceba que aqui tem uma setinha, essa aqui, que é para você deixar a tabelinha maior. Ó, aqui também dá pra gente deixar a tabelinha maior. Você clica no mouse e arrasta, tá? Essa aqui que é para excluir e essa aqui que é para você fazer o relacionamento. Então, como o relacionamento aqui é que um tutor tem vários pets, o lado N da tabela é o pet, eu vou iniciar pelo tutor, tá? Então, eu vou clicar aqui ó, no tutor. O tutor tem vários pets. E eu vou arrastar aqui para a tabela pet. Perceba que a cardinalidade do lado N, que é o muitos,
ele fica aqui do lado direito, que é na nossa tabelinha PET. Então, aqui está bem representado. Aqui o tutor tem vários PETs. E olha que legal, ele já colocou automaticamente a chave estrangeira na tabela PET, que é o ID do tutor. Então, o que é a chave estrangeira? Nada mais é do que a chave primária da tabela com a qual o PET está se relacionando. Então, aqui o PET, ele é de um tutor. Então, a chave primária do tutor é pktutor. Quando ela veio para a tabela PET, ela se transformou em chave estrangeira. E aí ele colocou aqui o nome do campinho ID tutor é uma FK. Se você clicar na tabela PET e for verificar o que é esse ID tutor, olha só, é um inteiro, é uma FK e a origem é da tabela tutor. Legal, né? Agora a gente vai fazer o relacionamento de pet e espécie. Ó, um pet pertence somente a uma espécie, ou seja, o meu pet, ou ele é cachorro, ou é gato, ou é peixe, não tem como ele ser um cachorro e um peixe ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, se eu fosse relacionar de pet para espécie, seria de para uma espécie. O pet tem uma espécie, mas a espécie pode pertencer a vários pets, certo? Então, assim, a raça, por exemplo, é canino. Canino pode ser para N, para muitos cachorros, certo? Ou felino, para muitos felinos. E por aí vai, réptil, certo? Então eu vou pegar aqui na tabela espécie a setinha e vou relacionar para o pet. E aí, olha que legal. A minha chave estrangeira vai ficar aqui no pet. Agora a gente vai fazer o relacionamento entre raça e espécie. Vai ser o mesmo esquema, porque a raça ela vai pertencer a quantas espécies de bichinho? E a espécie vai ter quantas raças, né? Então aqui a espécie, por exemplo, canino, tem várias raças. Então eu vou pegar aqui da espécie, a setinha, vou arrastar para a raça. E ele já vai pegar a chave primária da espécie e colocar como estrangeira aqui na raça. Então, ó, a chave primária da espécie. Agora a gente vai modelar a parte da consulta do PET. Então, vamos iniciar aqui com a consulta, certo? Eu vou ter aqui uma tabelinha de agendamento, porque às vezes as consultas elas são agendadas, né? Então, vamos imaginar que a nossa clínica trabalha com agendamento ou atendimento. Vou colocar aqui atendimento, certo? Porque agendamento também tem encaixe e tudo mais, tá? Então você pode escolher aqui o nome que você quer colocar para a tua tabela. Eu vou iniciar colocando a chave primária, que é PK, o nome da tabela, atendimento, que vai ser um inteiro. A restrição é chave primária, autoincremente. O que eu vou ter no meu atendimento? Eu terei uma data e not null, obrigatoriamente eu quero que preencha. Aqui no default, nesse momento da modelagem, a gente não vai trabalhar. Mas depois, lá no momento de programarmos o nosso banco de dados, lá no Postgres, por exemplo, a gente vai usar o default, que é, por exemplo, para ele pegar a hora, a data e hora daquele momento, tá? Então, coloquei aqui a data. Eu quero gravar a hora, mas de forma separada. Por isso que eu estou usando campos separados. E aqui o tipo do dado eu vou colocar o time e eu quero que ele seja obrigatoriamente preenchido, então vou colocar a restrição not null, certo? Tenho a data, tenho a hora do atendimento. E alguém vai atender esse bichinho, que é o veterinário. Só que eu tenho vários veterinários na minha clínica. Então, eu vou clicar e criar uma tabela aqui de veterinário. Vamos imaginar que
os veterinários possuem especialidades diferentes. Então, assim, eu tenho veterinário que atende apenas a parte da cardiologia, tenho veterinário que atende a parte clínica, dermatologia e por aí vai, tal qual o atendimento de humanos. Então, são várias especialidades. Para isso, eu vou criar aqui uma tabelinha de especialidade, tá? E aí, eu vou relacionar elas aqui. Depois, primeiro eu vou criar aqui os dados. Então, o que a especialidade vai ter? Eu vou ter um ID, né? Ou seja, o PK, especialidade, que vai ser o inteiro, chave primária e autoincremente. E eu vou ter aqui o nome da especialidade, que será um varchar. Vou colocar aqui um varchar. Só isso que eu vou ter nessa tabela. Então, aqui eu vou cadastrar todas as especialidades que eu vou atender na minha clínica. Agora, eu vou colocar os dados do veterinário. Então, o veterinário vai ter o PK, veterinário, que é um inteiro, que ele é chave primária, que ele é autoincremente. O veterinário, ele possui um nome, que é um varchar. Not null, porque eu quero obrigatoriamente que preencha. O meu veterinário vai ter um CPF. O CPF, ele é do tipo caractere, então achar. Eu quero que obrigatoriamente preencha, então eu vou colocar not null e unique, porque eu quero que nunca repita o nome do veterinário, desculpa, o CPF do veterinário, né? Então eu não quero registros duplicados. E eu vou salvar. O veterinário, ele tem um código de registro, que é o Código Regional de Medicina Veterinária, e ele é do tipo caractere, porque ele tem letras e numerozinhos, ele é um número bem pequenininho e eu vou colocar not null. Por que a gente pede esse número? Por que esse código? Porque ele é a prova de que o veterinário é um veterinário credenciado, que é uma pessoa formada. Então, geralmente as clínicas guardam esse número. E também é o mesmo número que vai aparecer lá no receituário do bichinho. Também se tiver algum encaminhamento, esse código tem que aparecer, tá? E aí você pode colocar outros dados do veterinário, como por exemplo o e-mail. Então, vou colocar aqui e-mail. Geralmente o e-mail nós colocamos do tipo varchar, not null, porque eu quero obrigatoriamente que ele informe, e unique, porque eu quero que não repita também, tá? Então, agora eu vou fazer os relacionamentos. Aqui, o veterinário na nossa clínica possui apenas uma especialidade, tá? Ou ele é cardiologista, ou ele é clínico geral, ou ele clínico geral não é especialidade, mas assim, ele vai ter uma única especialidade. Já as especialidades serão de vários veterinários, então eu vou clicar na especialidade e vou arrastar para o veterinário. E olha que legal, ele já cria automaticamente a chave estrangeira. A chave primária da especialidade veio automaticamente para a tabela veterinário como chave estrangeira, como foreign key. Agora a gente vai trabalhar uma parte um pouquinho mais complexa da nossa modelagem. Eu vou arrastar aqui para um ladinho, porque é o atendimento. Então, olha só. Digamos que na nossa clínica, no mesmo dia, o bichinho é atendido por várias especialidades diferentes. Então, ele chega ali para o pronto atendimento e um dermatologista atende ele, mas ele vê que o animalzinho tem um problema do coração. Então, também um médico veterinário do coração vai atender ele. Ou seja, eu vou ter o atendimento foi realizado por vários veterinários. Só que vários veterinários, o veterinário ele atende faz vários atendimentos no mesmo dia. Então, eu vou ter que ter aqui no meio uma tabela intermediária, uma tabela que vai guardar as chaves de ligação entre veterinária e atendimento. E essa tabela eu vou chamar atende veterinários, tá? Por quê?
é aqui que eu vou conseguir armazenar todos os registros de todos os atendimentos realizados naquele mesmo dia para aquele mesmo bichinho por diferentes especialidades, tá? Então, como é de praxe, a gente vai iniciar colocando aqui a nossa chave primária. Então, PK, nome da tabela, que é um inteiro, chave primária, autoincremente, eu vou salvar. Aqui eu vou salvar a data atendimento. Como aqui é o momento em que diferentes veterinários vão atender o bichinho e que é a data do sistema e que não é agendado e que ele já é encaminhado e etc., eu vou utilizar um outro tipo de dados. Eu vou pegar esse date time, que na hora da programação a gente vai pegar por default do banco de dados. Vou colocar aqui not null, porque obrigatoriamente vai ter que preencher e vou salvar. Nesse atendimento aqui, a gente vai ter, que é no momento que o veterinário, por exemplo, eu sou veterinário, eu vou atender um cachorrinho que chegou ali com dificuldade de respirar. Eu vou fazer as minhas anotações, então aqui eu vou escrever quais são as queixas do meu pacientezinho, que é do meu bichinho. Então, eu vou colocar aqui o varchar. Eu vou colocar aqui também se eu quero registrar alguma observação específica, que ela não é em relação às queixas, mas algo que eu observei. E vou salvar. Eu posso colocar mais dados aqui também, tá? Aí vai conforme você faz o levantamento de requisitos com o seu cliente. Como que eu vou relacionar agora o atendimento do pet com o veterinário? Então, aqui o pet vai ter um atendimento, e o atendimento é realizado para o pet, né? Então, o atendimento lá na clínica, ele é realizado para vários pets. Então, eu vou relacionar para cá, tá? E aí, na tabelinha de atendimento, eu não tenho chave estrangeira, mas aqui no pet eu vou ter. Será que ficou correto aqui? Será que eu tenho que armazenar no pet essa chave? Aqui a gente percebe que não faz sentido, né? Então, o que eu vou fazer para alterar isso? Eu vou clicar aqui no pet, eu venho no ID do atendimento e eu posso, olha, excluir. E aí eu vou arrumar esse relacionamento, ó, que o pet pode ter vários atendimentos, tá? Então, a chave primária do PET veio para o atendimento. Essa é a maneira correta de elaborarmos a modelagem, tá? Como o PET é atendido por vários veterinários e nesse atendimento eu tenho vários veterinários e os veterinários fazem vários atendimentos, como será que ficaria interessante essa nossa modelagem? Ó, o atendimento do veterinário, ele está relacionado a esse atendimento aqui. Então, é dessa forma que a gente vai pensar, tá? Então, o PET veio para atendimento na clínica. Ele pode ter vários atendimentos. Só que como várias especialidades podem atender o nosso paciente, eu vou ter que armazenar a chave do atendimento dos veterinários vinculada ao atendimento do meu paciente, ou seja, aqui imagine que é a recepção que eu tenho lá na minha clínica, tá? Então, se eu tenho aqui a recepção tem que ter acesso aos dados de tudo que ocorre lá dentro. Então, eu vou ter que guardar aqui quais foram os veterinários, e qual é a chave que eu vou pegar dos atendimentos que o meu pet teve naquele dia, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. Agora, em relação ao veterinário, quem é que atendeu o bichinho? Então, aqui, ó, o veterinário pode fazer, o veterinário, ele vai poder fazer, vou pegar a seta, ó, vários atendimentos. Então, aqui eu tenho a FK do veterinário, eu vou saber qual foi o veterinário que fez esse atendimento aqui, ó, nessa data, nessa hora.
E aqui está feita a nossa modelagem básica do sistema. Caso você queira armazenar a parte de medicamento e de exames solicitados, a gente vai ter que criar aqui uma tabela também. Então, aqui, digamos que eu tenho medicamento que vai ser ministrado lá pro animalzinho, tá? Então, vou adicionar aqui uma coluna iniciando pela PK, medicamento, que, como você já sabe, é um inteiro, é uma chave primária, ele é autoincremento. Aí eu vou ter o princípio ativo do medicamento, poderia ser o nome do medicamento. Eu vou salvar ele aqui como do tipo varchar. Vou colocar aqui quantas miligramas ele tem, né, a dosagem, que é um varchar. E aqui eu tenho os dados, certo? Só que aqui é um medicamento. Vamos imaginar que cada veterinário pode receitar medicamentos diferentes, né? Então, para isso, eu também vou ter que ter uma tabelinha intermediária, porque aqui eu tenho os medicamentos do atendimento, tá? Então, aqui o medicamento pode ser ministrado para vários atendimentos. E nesse atendimento aqui, eu vou ligar com o veterinário, tá? Vou aumentar aqui a nossa tabelinha. Será que ficou certo? Então, olha só. O atendimento do veterinário. Eu tenho aqui o veterinário X, atendeu ali. Vou arrastar aqui para um lado. Ó, o veterinário X atendeu aqui o meu bichinho, certo? Esse veterinário, ele pode receitar vários medicamentos, certo? E esses medicamentos aqui desse atendimento são aceitados por um veterinário. Então, esse relacionamento aqui, ó, tá errado. Por quê? O veterinário daquele atendimento vai receitar vários medicamentos. E aqui eu também vou ter que colocar um campo que é como que aquele medicamento vai ser administrado. Então, aqui, isso a gente chama de posologia, tá? Posologia é a forma que aquele medicamento vai ser administrado para aquele animalzinho. E eu vou colocar not null porque eu quero que ele preencha obrigatoriamente. Vou adicionar aqui um campo observação para que o veterinário adicione alguma observação caso haja necessidade, que é, por exemplo, o animalzinho vai tomar aquele medicamento se ele tiver com dor. E aqui eu não vou precisar colocar como obrigatório, tá? E esse medicamento, nesse atendimento, ele vai receitar um medicamento. Por quê? Para cada medicamento que ele vai receitar naquele atendimento, ele vai fazer um registro nessa tabela aqui, tá? Só que esse medicamento pode ser receitado inúmeras vezes, beleza? Então, dessa forma aqui vai funcionar a modelagem da nossa clínica veterinária. Caso você for colocar aí na tua modelagem a requisição de exames, ele vai funcionar exatamente da mesma forma que do medicamento. Então, você vai ter aqui uma tabela de exames e uma de exames e atendimento, porque no mesmo atendimento, vários exames podem ser solicitados, certo? Então, essa aqui foi a nossa modelagem. Para você compartilhar esse modelo aqui, o que você pode fazer? Clica aqui no print, e aí você vai salvar aqui no teu computador, você pode salvar como PDF e tal.